na mesa, a carta do coração e a carta das flores, a carta da árvore. A carta das flores, meus amores, ela já vem falar que, assim, de apagar algumas coisas, né? Mas diz também sobre caminhos abertos. Caminho apagar algo aqui, junto com a carta da árvore, que vem dizendo pra gente aqui sobre imaturidade, sobre raízes, e assim, apagar alguma coisa. Então, esteja de braços abertos, meus amores, porque, assim, em novas oportunidades, é como se você aqui falasse para você explorar novas situações. É como se você tivesse plantado num lugar que você não está se surpreendendo, você não está tendo surpresas agradáveis. Então, a carta das flores fala sobre planeje algo, tenha um planejamento, mude, fala sobre aceitação, fala, meus amores, sobre apagar algumas coisas e abrir o caminho. E abrir o caminho aqui não em questão somente do coração, mas que te traga paz, que te traga, falando de novo sobre maturidade. É como se alguém aqui que entrou nessa leitura tivesse preso, enraizado, parado em algum lugar e precisa mudar desse lugar porque os caminhos estão abertos. Entende? Então aqui fala, tenha maturidade emocional, se conecte com o seu interior, com a sua intuição, para que você saia do lugar que você está estagnado, porque a árvore é muito bom, você ter raízes e tudo mais, mas aqui me fala de novas oportunidades que você precisa se jogar de braços abertos. E aqui fala, saia do lugar, explore situações diferentes. Eu vejo uma impaciência, eu vejo uma dificuldade, porque é como se algo na sua vida tivesse caído na rotina. E aqui vem pedindo, abra o seu coração para o seu bem-estar. Então, assim, para você trazer a restauração, para você ter crescimento na sua vida, de fartura, de colheita, 7 de junho, ter colheita. Então, a espiritualidade já abre aqui falando, é necessário que você se movimente. É necessário que você ore com outra visão. É necessário que você abra seu coração. Que você conheça coisas novas. Então, assim, a impaciência, a dificuldade, né? Fala, se movimente, abre seus braços para uma nova oportunidade. Então, aqui diz, explore situações diferentes. Para que a vida possa, para que o universo possa te surpreender, você tem que permitir. Você tem que permitir. Às vezes ter raízes é muito bom, meus amores, mas às vezes a gente cai na rotina. Às vezes a gente tem medo do que é novo. Aí se a gente ficaria bem dentro, né? E valendo só tudo. Então ela está pedindo para explorar coisas novas. Vamos lá, vamos ver o que mais da espiritualidade traz no título das filhas. Carta nos pássaros. Caíram nudes da criança e a carta da carta, do envelope. Meus amores, olha só, vamos lá. O que aqui a espiritualidade vem falando? A gente tem a carta dos pássaros, que é uma carta muito boa. Aqui é o 7 de copas, a árvore, desculpa, que é tipo a indecisão, a escolha se tomar. E a gente na carta dos pássaros diz 27 de junho. E os pássaros falam, praga, mas levita. Você não deixe nada cortar suas asas. Você pode voar, você pode ir além. Você pode ir além. Isso que está acontecendo é algo passageiro se você abrir o seu coração. Se você se permitir não ter medo como uma criança, iniciar alguma coisa. Então, mas o que fala? Tenha a coragem de uma criança. Tenha a coragem de uma criança. E aqui fala, há um passageiro que você está passando. E que se você se movimenta com os pássaros, se você se movimenta com uma criança com coragem, a carta do envelope, que é a carta da carta, ela vem falando o que com a gente aqui? Você vai, é um assunto que você precisa observar, que você precisa mudar, e mais uma vez, o envelope ele é. Então, para que você tenha uma surpresa, para que você seja surpreendida de forma positiva pela vida, aqui, ó, você tem que buscar
entender a verdade. Então, assim, eu tenho medo de ficar desamparado. Aqui você precisa buscar novos horizontes. Aqui tá falando isso. Então, assim, precisa buscar novos horizontes. E aqui também me fala, assim, ontem de algo do passado que precisa ficar no passado. Entende? Que não dá para ficar alimentando. Ó, não dá para ficar alimentando. A gente tem 7 disparos. Tá indo na ilusão, o número 7 fala, né? Sobre passanárias, o número 7 na numerologia, passanária de reflexão. Aqui vocês estão passando por um grande aprendizado, mas aqui você precisa resgatar alguma coisa aí dentro de você. Por quê? Porque eu vejo uma impaciência, mas eu vejo também um medo. Eu vejo medo, é como se você tivesse medo de enfrentar, de encarar, de sair de algo que você acha que você está seguro, né? Está enraizado. Mas aqui o tempo todo pede, não corte as suas árvores. Aqui, eu não tenha medo do futuro, 7 de ouros. Cuidado com as indecisões. Vai pra frente, a vida pode te surpreender, o universo pode te surpreender. Vai ser algo bom pro seu coração. Então, escute o seu coração, às vezes, no lugar da razão. Por quê? Porque aqui tem ó, o número 7, 7 disparos. Tem um encontro, tem o seu encontro por você. Então, faça a variação, resgate aquela vida, aquela vitalidade, ó. Os pássaros e a árvore. Você vê que essa árvore não tem frutos. Então, assim, faça a escolha que você está adiando fazer para que você possa, aqui, ó, com leveza, encontrar os frutos. Então, aqui é preciso que você comece a semear. Porque é como se você tivesse parado. Vamos lá, o que mais as perguntas falam? Para quem mais está fazendo sentido, deixa o seu joinha aqui, ó. Taca da cebola, tá vendo? Então, assim, você precisa trazer novidades aqui para sua vida. A mudança precisa acontecer, o avanço precisa acontecer. Não dá para ficar parado. Então, aqui, meus amores, o que vem dizendo? Aqui vem dizendo, faça uma reviravolta na sua vida, recupere a sua energia vital. E tem pessoas aí que estão se sentindo sem energia. E aí, às vezes, você pensa que você está enfermo, que você está doente, mas não é. É porque você está vivendo meio no meio. Então, não tem aquela alegria. Então, faça uma reviravolta, recupere, se recupere. Não perca a oportunidade de ser feliz. Entende? Porque aqui fala que se você ganha a liberdade do pássaro, você tem realizações na sua vida. Então, você pode recomeçar algo. Né? E algo muito bom tenha ser vivido na sua vida de forma inesperada. É o que a espiritualidade vem dizendo, de forma inesperada e surpreendente. Olha aqui, ó, carta da raposa, que precisa de quê? Seja esperto. Traga a esperteza, tenha o seu olhar atento. Tenha o seu olhar atento. Então, assim, comece a observar, claro, com prudência, meus amores, mas comece a observar as coisas, entende? Não existe barreiras intransponíveis. Existe a forma, sim, de acertar as coisas. Então, aqui vem me falando muito sobre isso, de você observar e ser atento. Olha aqui a espiritualidade, gente. O caminho está aberto, precisa de decisões. Aqui precisa de uma escolha, de uma decisão sua, de um movimento seu. Com o pé no chão, todo tempo estão falando isso, com o pé no chão, mas fala de oportunidade. Por que você está fincado num lugar, desacreditando do seu potencial? Por que você está cortando, aparando as suas asas? Por que você não voa? Tem coisa para cheirar para você. Tem coisa no seu caminho, no seu destino. Tem coisas que você precisa fazer. Então, meus amores, o segredo é você não ter medo. O segredo é você acreditar no seu potencial e encarar. Coragem em uma criança. Para sair de algum lugar que você está parado há algum tempo. Ó, parado há algum tempo, taxa da cobra. Parado há algum tempo que você está meio perdido. Aqui fala, meus amores, de renovação.
Então aqui fala de você confiar em você, de você ter mais atenção. Aqui fala, não adianta você pedir caminho para a espiritualidade se você não se movimenta, se você fica parado. A espiritualidade vai te dar caminho, mas você tem que caminhar. Então aqui fala muito isso, para usar na sabedoria. Aqui fala que você precisa se regenerar. Aqui fala que precisa você superar alguns limites. Limites esses que você está impondo aí para você. Então aqui vem falando muito disso. Faça uma variação. Escute. Escute a sua intuição. A gente não tem garantia de nada nessa vida. A gente só vai saber se a gente tentar. Olha aqui a âncora. A confirmação. Um 9 de espadas, meus amores. Que o 9 de espadas é a cartinha que fala muito da mente. O 9 de espadas é o emocional travado, é o emocional passando por terreno. Então, assim, a mente passando por terreno. Então, aqui você tem, eu tenho já minha estabilidade, mas eu tenho medo, mas isso não tá bom para mim. E você tem sonhos dentro do seu coração que te pede para que você se dê a oportunidade, mas aí o que você gostaria de uma certeza. A única certeza que temos, meus amores, é uma só. Nada, a gente não tem certeza de mais nada a não ser do fim. Então tudo a gente tem que arriscar, com os pés no chão sempre. O que você não pode é estagnar, parar. Você não pode parar. Do seu trabalho, no seu emocional, então assim, aqui fala, simultaneamente, saia dessa estagnação, saia dessa coisa de estar parado. Olha aqui, ó, meus amores. 8 de espadas, a carta do jardim. O que é que ela vem dizendo aqui? Ela vem falando pra gente, nessa leitura, sobre a movimentação, sim. Você precisa ver, gente. Você tá se fechando com esse 8 de espadas. Você tá reclusa. Você tá reservada. Você se afastou de muitas coisas. Aqui vem me dizendo a carta do jardim, vem falando sobre se afastar de amigos, que algumas pessoas podem até não ter sido verdadeiras com você, mas isso não significa que são todas. Então aqui fala que você precisa reencontrar, que você precisa fazer um exame de consciência, que quem não é visto não é lembrado. E aqui para você recusa, resguardar. Então, o que vem falando aqui? Tem que ter um relacionamento social, tem que sair da estagnação. Nem tudo. Só porque uma coisa ruim aconteceu, nem tudo significa que é ruim. Eu não sei pra quem isso é caro. Mas, tem pessoas que você se afastou, pessoas que você se afastou, e são pessoas que vai a pena a amizade, que tem uma lealdade, que tem parceria. Então, por uma uva estragada, você não pode dizer que todas estão. Então aqui é como se você estivesse fechado para alguma coisa e pede que você se abra. Aqui, meus amores, pede que faça um exame de consciência muito forte em relação ao meio social, as pessoas com quem não se envolvem. Tá? Porque lembra que saiu, me sinto desamparado, tenho medo de ficar desamparado. Meus amores, vocês estão amparados, sim, em situações difíceis. São sim, tá? Aqui tem uma proteção. Aqui tem uma proteção. Olha, a carta do urso, que pode ter várias coisas envolvidas. A gente sempre vai estar no meio de pessoas que não são completamente verdadeiras, mas a gente também vai estar no meio de pessoas verdadeiras. Então você tem que separar os bois do trigo, né? Para não ter complicações. Claro, a gente tem que ter a nossa independência. Com certeza. Mas aqui é como se você estivesse se fechado para as pessoas. E aqui fala, pede para que você se abra. Aqui, a carta do sol fala, tenha clareza. Ter clareza. Por quê, meus amores? Tem futuro brilhante, de plenitude. Aqui fala que você não precisava
fazer da forma que você fez. Aqui fala que dá pra desfrutar de cada momento com plenitude, trazer luz, amor. Então aqui, a virada na vida de vocês, sim, a gente tem que se proteger. Mas a virada na vida de vocês é vocês saírem da onde vocês estagnaram. Precisa de movimentação. É o que a espiritualidade vem me falando, já vou falar da sua pessoa amada. Não se testartinhas porque viraram muitas. Vamos lá, que mais da espiritualidade? Olha aqui, ó. Toda dificuldade, tá vendo? A carta da Beth Montana, e diz aqui muito de paus. O não, meus amores, a gente já tem. Alguém aqui tá botando dificuldade em fazer alguma coisa, mas os obstáculos não são intransponíveis. Aqui você consegue mudar. Com 8 de paus, então vá atrás. Porque eu vejo aqui também que algumas pessoas podem ter a vaidade ou o orgulho de voltar atrás em alguma coisa. E às vezes a gente também tem que reconhecer que nem sempre a gente está certo. Então às vezes a gente tem que reconhecer isso, que o orgulho e a vaidade não leva a gente a lugar nenhum. Porque eu vejo pessoas aqui se sacrificando, meus amores. Tem gente aqui que se sacrifica pelo orgulho. Então acaba se fechando, bloqueando. Não se abre. Se fecha como uma fortaleza. E a teimosia atrapalha, os caminhos se abrem. Então aqui fala, se pense, reflita, faça uma reflexão. Se proteger é o certo, mas faça uma reflexão. Para que haja mudança. Para que haja mudança. Porque se você fizer uma comunicação aqui, eu não sei o que, a situação muda. Então, se você fizer uma comunicação, traz possibilidades, ele está pedindo para você fazer essa comunicação. Então aqui fala, é o 10 de espadas. Algo se move, algo termina e algo se não vê. Então aqui eu vejo uma melhora. Eu vejo as coisas andando, olha. Só que essa história, só quem pode mudar é você, a carta nos livros. Só quem pode ter conhecimento e sabedoria, a carta do homem aqui, ó. Ter coragem, ter sabedoria, tá? E avaliar as opções. Porque a gente aqui na carta dos livros, a gente tem um 10 de ouros. Quando você tiver conhecimento, você avaliar, tudo vai se encaixar. Porque tem um propósito. Tem um propósito. E se você se afastou de alguma pessoa falsa que mentiu pra você, aqui sempre vai falar, mentira tem pena curta. Então busca o equilíbrio, porque eu vejo que você achou que por uma pessoa, todas eram iguais. Então, busque agir com sabedoria. E você não está desamparado. Aqui me diz isso. Você pode escrever uma história incrível, longe de ilusões. Mas a gente tem aqui, ó, o 8 de copas, que é preciso na carta da lua, que é preciso o quê? Cortar algumas coisas da sua vida, deixar algumas coisas. Nem a carta da lua também é aquilo que a gente enfia na cabeça e acha que é aquilo e aquilo. E às vezes não é. Então aqui tá pedindo o tempo todo para você olhar por outro prisma. Olha por outro prisma. Né? Não é só com as emoções, com que você fantasia. Então aqui fala, sempre tá falando aqui. Faça reflexão, reavalie. Reconheça alguma coisa. Dobre seus joelhos e ore. Ore, meus amores. Vamos falar da pessoa amada? Vamos. Bora ter fé da carta do Corante pra Maria. Aqui tá demorando muito mais esse recado, né? Vamos falar da sua pessoa amada. 3 cartinhas de Santa Sara Kite. Vou embaralhar, vou cortar. Vamos lá, então, o recado foi dado. Não confio mais em ninguém, eu não confio mais em ninguém. Aqui tá dizendo, não é bem assim não, tá?
Não é bem assim não, porque tem pessoas que são de confiança. Não dá pra fechar a porta pra... Amém, meus amores. Vamos lá. Sobre a sua pessoa amada, 3 cartinhas. Se concentre, pense nela, qual é a sua situação. Vamos ver o que a espiritualidade traz aquilo pra você. Ó, já veio com coisa boa. A carta do buquê. Mas vamos ver se pelas cartas para não ser precipitada. Mas a carta de boas fala de surpresa, de alegria, de esperança, de novo ciclo. A primavera está aí, né, meus amores? Vamos lá. Demais. Oh, mesmo que você não esteja vendo sobre essa questão amorosa, meus amores, aqui fala sobre que você vai se surpreender, porque mesmo demorado, a carta do navio, mesmo que seja lento, aqui, ó, tá se movimentando. Então vem se movimentando. Eu vejo algo se movendo. Mas vamos lá, eu pedi 3. Carta do urso. Eita, a carta do urso pra mim é o inovar, meus amores. Pra mim é o inovar. Pra mim é mudanças de uma situação complicada que você passou com esse ser de luz aí. E talvez você tenha ressentimento, e talvez você não consiga enxergar uma alegria futura. Mas eu vou dizer para vocês, pedindo 10 espadas pode ter um sofrimento aqui, um ressentimento, a dificuldade em aceitar alguma coisa, né? Mas aqui, ó, o barco se movendo e se movendo de uma forma positiva. E a carta do urso trazendo que algo vai inovar aí na sua vida. E aqui estamos falando de sentimentos de apego também muito grande, tá, meus amores? Apego muito grande, um ciúme muito grande, um ciúme muito forte. E ó, onda do deck, eu nem tinha visto, carta da torre, que fala sobre o ciúme aqui ou algo que aconteceu tem abalado a estrutura aqui dessa torre. Que fala muito de ter se afastado, e fala muito de vocês estarem fechados do amor, e o baralho veio dizendo que você vai se surpreender. Então vamos lá, vamos ver em que sentido que você vai se surpreender aí, né? Em que sentido, meus amores? E bem essa surpresa. A torre fala que também me traz muito uma demora, que pode estar sendo demorado, como a carta do navio. Pessoas que estão aqui estão afastadas e que pode já ter um tempo, assim, está demorado para resolver e pode estar me falando de estar perdendo as esperanças, de perder as esperanças sobre alguém, né? Que fala muito assim, de ter, existir uma barreira para se proteger, né? Só que aqui diz, saia da torre, encare uma nova história, uma nova chance. Olha aqui, ó, o caminho está aberto, meus amores. Que mais? Olha ali, ó, a raposa invertida. Não dá para beber aqui, ó, esse sentimento escondido, no oculto. Não dá mais. Não saia da torre e se movimente, que pode ter muito a ver com o início da leitura, que diz que não é visto, não é lembrado. Porque olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Que mudança foi essa? Que torre foi essa que você sentiu, né? Se fechou, que você não tá aparecendo. Então aqui vem falando muito sobre isso também. Que não é visto, não é lembrado. Vamos lá. Espiritualidade falando isso aqui pra você. E eu sinto muito assim, vocês andam vendo coisas aí dessa pessoa, vendo ela fazer alguma coisa. A carta da raposa também traz um vento, virou aqui, mas eu não cortei. Quadro de copas. Uma insatisfação muito grande, né? Não conseguindo ver um palmo, não conseguindo ver um palmo diante dos olhos. O quadro de copas fala das suas emoções, assim, estarem bem
O olhar bem desanimado, insatisfeito. Falta de coragem, de ânimo, de motivação. Aqui tem muita energia de estagnação, né, meus amores? Tá parada, esse navio ancorou. Embora 10 de espadas traga a movimentação, me conta aí, essa pessoa não tá se movimentando. É isso? Você não vê movimento, você vê o contrário, por isso perder as esperanças. Vamos, João. O que é espiritualidade com, né? Diz aqui, caiu aqui, 10 de paus. Caramba. É como se estivesse dando voltas e voltas no mesmo lugar. É como se vocês já estivessem cansados, né? Cansados disso tudo aqui, cansados dessa... de esperar por essa pessoa, essa mudança, essas coisas, e não acontece. Que a gente tá aqui com 10 de paus. Por isso é insatisfação, né? E aquilo assim, aquele quarto de copas que caiu, de você ter se afastado, de como se você estivesse deixando algo aí de lado, né? E por medo de se machucar, que o quarto de copas fala. E o 10 de paus, ele também traz um pouco assim, de querer renovação, mas pensar, poxa, eu tenho que recomeçar. Lembra de reescrever a história. Então é como se vocês estivessem parados em alguma coisa que vocês já não vissem mais futuro. E assim, não tá sendo fácil. Não tá sendo fácil de resolver esse problema. Você não sabe mais se espera. Mesmo que pessoas aqui estejam esperando, mas aproveitando a vida. Porque tem que aproveitar, né? Aqui, meus amores, o segredo é se renovar. É renovar-se. Buscar aproveitar o melhor de cada fase. E mais uma vez, pode ser para você ou pode ser para sua pessoa amada. Tem uma energia aqui de reconhecer erros. Que é preciso reconhecer erros. Esse afastamento, não estou dizendo que são todos, tá? Mas será que o ciúme não é desacerbado? O ciúme não é sem limites? Será que o ciúme não é o que traz sofrimento? Porque eu sinto um ciúme aqui muito grande. E pode ser também de quem está assistindo, não só da pessoa. Pode ter trago aqui grandes conflitos. E aqui pede o tempo todo para inovar, e pede o tempo todo para tentar. Aí se você me sabia, eu já tentei de tudo. Mas eu sinto que aqui algo prende a fala, o falar. Prende o falar. É como se aqui me falasse que algo precisa ser dito. E para a maioria, meus irmãos, os problemas serão resolvidos quando reconhecermos aqui. Pode ser só a pessoa amada? Pode. Mas uma grande parte aqui tem vocês também, sabe? Tendo que reconhecer um erro. Sabe? Deixar alguma coisa do passado, porque por isso que só aquela carta da lua antes, e aqui falando muito do apego a alguma coisa, deixar alguma coisa do passado, tá? Porque tá aprendendo. Então, assim, deixar para se renovar, para as coisas se resolverem. E aqui diz, saia do piloto automático. Não pede muita atenção aqui. Talvez a sua pessoa amada, não sei, tenha energia de um ar de superioridade aqui. Um ar de superioridade. E aí acaba retrocedendo tudo. Já acaba dando uns passos para trás. Olha aqui, ó. A carta da sacerdotisa aqui, ó. Tá vendo, meus amores? Vocês, aqui é preciso algo prende a fala. Ó, algo prende a fala. Aqui diz isso. Número 10. O 10 de paus e a sacerdotisa. Existe aqui entre muitos que estão aqui silêncio. Silêncio absoluto. Nenhum fala nada, outro não cede, o outro não cede.
silêncio talvez por coisas que foram ditas, coisas que foram faladas, que magoaram, que causaram ressentimentos, que foram palavras difíceis, palavras complicadas. Vamos lá, demais. Escuta que calma todavia. Aí de uns. Existe uma vontade muito grande de procura, porque o Ás de Ouros, ela me traz isso. A procura. Existe essa energia muito intensa aqui. E existe muitos, tanto vocês quanto a pessoa, aqui me traz muito pedidos. Rituais, pedidos, essa sua tentativa. É como se tivesse muito pedido para que haja essa procura, mas o urso traz um orgulho, uma vaidade, que talvez alguém não queira aí, ou você ou a pessoa, ou vocês dois, não quer abrir mão. E quanto tem muita coisa boa para ser vivida aqui. Muita coisa boa. E quando me parece que as oportunidades se apresentam, vocês deixam de escapar, vocês e a pessoa. Não sei, tá muito misturado. Tá muito misturado de pessoas aqui não querem, também não tá, que estão assistindo aqui não querem dar o braço a torcer. E assim, você tem alguma coisa que você também traz muito receio. E assim me diz, tem muito receio. E eu vou dizer, o receio, o medo, a pouca fé. Às vezes, pelo tempo que tá demorando, de será que vocês vão viver, vão aproveitar a vida um do lado do outro ainda? Mas, meus amores, para ser feliz, é um conjunto de coisas. Um conjunto de fatores. É importante, meus amores, isso indispensável. E aqui, ó, de hoje, debaixo da carta do urso, me traz uma possessividade. Tem um amor aqui estável, mas tem um amor aqui exaustivo, cansativo, de cobrança. De ciúme, de cobrança, de briga. Aí eu falo pra você, dá pra estruturar isso aqui e ser duradouro. Dá. Só que precisa ter confiança, precisa construir bases de confiança. Ah, Bia, essa pessoa não dá pra confiar nela. Meus amores, vocês vão ter que pensar, vocês vão ter que conversar. Vocês vão ver porque tá pesado. Aí tá complicado. Aqui. A situação tomou uma forma que ficou difícil, vocês não conseguem manter um diálogo sem discussão. Então aqui fala, não é pra se afundar, sem se afundar, com os pés no chão o tempo todo. Mas tem que ter uma alicerce bem feita, uma boa conversa. E aqui pede, aqui fala, tem uma energia de não pode demorar. Não pode demorar. Só que é como se você esperasse, ou essa pessoa, ser preenchido por uma energia de segurança. É como se sentisse inseguro. Agora eu vou te dizer, uma oportunidade se apresenta, tá? Uma oportunidade se apresenta. Bem até vocês. Vamos lá. Que mais? Espiritualidade. Olha aqui, gente. A sacerdotisa e o mago. Olha o que eu tô falando pra vocês, meus amores. A magia tá no ar. A magia tá no ar. Vocês precisam tomar algumas atitudes, algumas decisões. Ah, Bia, quem tem que tomar essa pessoa? Eu ir atrás dessa pessoa. Eu não tô dizendo que é pra você ir atrás. Até porque o Ás de Ouros diz, tem uma boa investida, o Ás de Ouros fala invista, mas invista como? Lembra que eu disse, quem não é visto não é lembrado? Eu não sei pra quem é isso.
Mas quem se isola não é namorado. Porque aqui diz que uma oportunidade vai se apresentar, o começo ou recomeço de algo novo, e que não precisa ir atrás, mas que precisa se mostrar, precisa usar os elementos. Que elementos que você tem para que essa pessoa te enxergue? Ah, eu não tô afim de fazer jogo, não é jogo. Se vocês querem para quem quer esse relacionamento, tem que fazer uma movimentação. Uma água se movimentar. Então se permita. Porque a sorte está do seu lado. A sorte está do seu lado. É um ciclo cheio de oportunidade que se você manifesta alguma coisa, eu não sei se você aparece, se você se mostra, se você sai aqui, ó, desse isolamento, disso de estar escondido, silenciado, ou você não está mostrando muita coisa da sua vida, você tem que começar aqui, ó, a fazer diferente. Porque a carta do mago, ela fala da manifestação, de mostrar, de fazer as coisas acontecerem. O mago fala de se esforçar, de se dedicar para alguma coisa. E mais uma vez, o mago, ele sabe aproveitar as oportunidades. E aqui vem as oportunidades da vida. Tem os pés no chão, mais uma vez. Mas eu vou dizer para você, não perca a noção da realidade. Se é você que sente que você precisa dar um passo, porque quando a leitura é parede, a gente sabe. Faça alguma movimentação. Aqui fala, faz alguma movimentação. Isso, é o jogador, é o manipulador. Mesmo que seja, meus amores, mesmo que você tenha que fazer isso de forma manipulada. Mas, se você quer essa pessoa aí na sua vida, isso vai ter que acontecer. Vai ter que manipular situações para que isso aconteça. Porque as mentes do seu coração estão perturbadas. Então a mudança tem que partir. Vai ter no reinício, tem que ter um novo impulso, tem que agir, ter uma iniciativa. Eu não sei para quem é isso. Só que aqui diz, você está pronto, Deus. E aqui muitos que estão aqui têm o desejo. Tem esse desejo. Então, meus amores, tem que fazer acontecer. Não é aqui, ó, não dá para abafar as emoções. Tem que compreender. E aqui tá pedindo o tempo todo, cuidado com as suas emoções. Parou tudo. Parou tudo aqui. E tem uma energia, eu tô falando desde quando eu iniciei. Tem pessoas aqui que têm acompanhado a vida aí no Sede Wish, da Sede Wish, dessa pessoa. Tem observado, tem acompanhado. E eu quero dizer para vocês que na rede social nem tudo é como mostra ser. Entende? Nem tudo é, como tá lá. E aí eu sinto não saber o que esperar da situação. Eu sinto que quer tudo. Então eu faço o quê? A espiritualidade está falando, se movimente. Se movimente. Carta da justiça. A Bia não é justo. Tá vendo uma aranha aqui? Faça uma teia. E Bia, isso é jogo. E se você quer essa pessoa, o que o tarô tá dizendo é, faça algo para chamar a atenção dessa pessoa. A mágica tem que acontecer. Porque essa pessoa vai parar. Então faça como a aranha. Vampiros. A aranha tá aqui, ó, trabalhando, tá nisso. Como assim, Bia? Ela faz a teia, não. Faz a teia, faz a sua teia. Faz a sua teia. É isso aí. Para você, faça uma avaliação para você ver a mudança, a transformação. Aqui tem a correção de alguns aspectos. Tem a correção sobre alguns aspectos da vida que está a acontecer. E se você fizer algo
Se você fizer algo, vai mexer com o emocional dessa pessoa, com a mente dessa pessoa. Carta do navio. Vai mexer com a mente dessa pessoa. Aqui tá falando isso. E aí, você tá perdendo a oportunidade de viver um caminho de felicidade, porque as flores falam disso, de amor alquimista. Sabe? De viver proporcionando bem-estar. Aqui fala isso. Então, para florescer, meus amores, precisa de um movimento. Para florescer, precisa de um movimento. Tirar um pouco assim. E outra, como saiu lá a carta da cobra antes, é só um recadinho aqui. Que você se brindou, mas você se afastou de muitas pessoas. Aqui, vem dizendo, se pare perto de invejosas de amigos falsos, que queiram tirar vantagem de situações enganosas. Mas seja justo, a carta da justiça aqui, ó. Você não pegou lá atrás não, então volta lá. Então, meus amores, aqui eu sinto uma energia de nervosismo grande, de nervosismo, mas ao mesmo tempo de teimosia. Teimosia, por que teimosia? Porque ninguém quer ceder, não quer dar o braço a torcer, não quer ceder, né? E aí, como eu tô falando, a carta, meus amores, que traz, a carta das flores, fala que algumas coisas passam, mas ensinam lições permanentes. Alguém te passou por uma lição que vai ser permanente. É o que aqui me conta. Uma lição que vai ser permanente. E aí, como a aranha, o que eu tava dizendo da aranha? Aqui, ó. Descendo os sonhos. Trabalham. Então, assim, a teia conecta. Você tem que fazer alguma coisa para se conectar a essa pessoa. É o que a espiritualidade está falando. Aproxima, sabe? Aproximar essa pessoa. Para que essa pessoa venha até você. E a teia é forte, tem que ser algo forte. A Bia não quer fazer joguinho. Meus amores, não é joguinho. Não é joguinho. Para você que quer, tá pedindo que, ó, que você apareça. Que tenha um movimento mesmo que seja sutil. Olha aqui, olha. O cavaleiro de copas. Tem que ter um movimento mesmo que seja sutil. Tem que dar a entender alguma coisa. Vocês estão muito fechados. Me contem nos comentários se vocês não estão muito fechados. Que aí eu vou te dizer, pra você que quer, pra você que não quer, continua na sua. Porque se continuar na sua, dois bicudos não se beijam, cada um vai ficar do seu lado e nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Agora, você que quer que o orgulho não seja maior, faz alguma coisa para revolucionar isso, para que as mudanças aconteçam. Então, assim, para que essa pessoa sinta dentro dela grandes emoções. Não é nada para atiçar a raiva dessa pessoa, mas o medo de perder. Né? O medo de perder. Algo que deixa essa pessoa confusa, que ela vai observar de fora. Que aí ela vai ter outra perspectiva. E ela vem para te conquistar. Ela está dizendo aqui. Porque se você fizer alguma coisa, se mostrar, vai ser algo que perturba a mente dessa pessoa. Vamos ver a cabeça dessa pessoa? Vamos lá. Eu fico os conselhos primeiro, porque a espiritualidade entrou assim. Cabeça dessa pessoa. Ai, meus amores. A gente tem a carta do sol, das saudades, para. Ah, minha não. Gente, saudade, mas é aquilo. Um urso já saiu ali, ó. Um orgulho sem mãe. Aqui, sem mãe, sem medida. Orgulhaço demais. Aqui fala a cabeça dessa pessoa entrar numa nova etapa. Tem um amor aqui. Mas é como se essa pessoa, ela suplicasse para dentro do relacionamento, ou se ela
Se não for você que é a ciumenta da história, ciumento, for ela, então ela, sabe que ela pede que açúcar, que ela mude, que mude a situação nos dois sentidos, e que entre paz e tranquilidade, e que possa trazer alegria e novos começos à cabeça dessa pessoa. Então, assim, é uma pessoa, meus amores, que pensa em você, pensa com saudade, pensa com amor e pensa num novo começo. Num novo começo, farei. Ouve o coração dessa pessoa. Rei de ouros. Rei de ouros é estabilidade. O rei de ouros, pra mim, é dar continuidade ao relacionamento. O rei de ouros, pra mim, é isso. Por mais que tenha oscilação, é uma pessoa, meus amores, que ela olha as suas qualidades, aqui o coração dela. Ela olha as suas qualidades. Só que é uma pessoa que aqui me traz que ela não tá descuidando das emoções dela. Então é assim, quer compartilhar, quer compartilhar. Mas existe uma rigidez. E eu vou dizer, essa mudança, falando de coração, essa mudança tá nas suas mãos, não é nem nas mãos da pessoa. Tá nas suas mãos essa mudança. Porque é uma pessoa que tem esse apego muito forte a você aqui. E a espiritualidade falando, se manifeste. Tudo bem, tá certo, se coloca como prioridade, mas apareça, olha só aqui. Apareça. Porque é uma pessoa que o coração dela me traz muito de querer compartilhar de um relacionamento sério. De uma relação séria. Só que aqui precisa de muito esforço para mudar algumas coisas que são tremendas, né? Vamos ver aqui qual é a intenção dessa pessoa. Vamos lá, qual a intenção? Qual a intenção dela? Rainha de espadas. Dos amores, a intenção é de desbravar mesmo. A rainha de espadas é usando o racional, tá muito racional essa pessoa. Mas aqui, ó, intenção, o que que me fala? É uma personalidade muito resistente, essa pessoa, que se você se mostra fria, ela se mostra mais fria ainda. É complicada de lidar. Mas eu vou te falar, é uma pessoa que a intenção é de resolver esse BO que existe entre você. Esse problema que existe entre você. Agora, a rainha de espadas, ela traz muito o intrigante, aquilo que é intrigante. E o sol, como fala, se mostre mais. Se você se mostrar mais, vai ser intrigante para essa pessoa. E a rainha de espadas traz muita pessoa ciumenta, né? E eu vejo, meus amores, que essa pessoa, quando você se manifestar, essa pessoa vai ser decisiva. Ela vai tomar a decisão. Então, ela vai sair de cima do mundo. E talvez ela venha se impor, porque é ciumento pra caramba, de uma maneira que você dê boas gargalhadas. No fundo dela. Ó, 9 de paus. Porque ela vai ficar com medo de gente. Olha, 9 de paus, 9 de espadas. Ela vai pensar, caramba, ou eu realizo isso, ou eu aproveito, ou tenho confiança, ou faço essa confiança voltar, ou esse ciclo se fecha. Então eu vejo uma sobrecarga, 2 nomes. Sobrecarga lá no emocional dessa pessoa grandíssimo. 9 de espadas, ele vem falando, né? Disso, de querer a renovação, porque vai passar por um transtorno, por um dilema. E a pessoa vai ficar se martirizando. E aí ela vai falar, é momento de curar, é momento de mudar. Olha aqui, ó. Vai se sentir rejeitável. Ó, os 5 de ouros. A espiritualidade falando bonito com você. Então você precisa tomar
Aqui o talão e o baralho ele vem dizendo: você se fechou. Se abre. Seja com o sol. Seja com o sol. Caminhos tem. Mas você precisa ser mais esperto. Ser mais esperta para mudar isso. Para trazer mudança, a carta da cegonha e a carta do sol. Se mostre mais. E o Ais de Ouros. Se mostre mais. Que bater procura. Aqui, o Ais de Ouros é a carta da procura, meus amigos. Não tem caminho. Tá vendo? Tem caminho, tem mudança. Olha o caminho aqui. É isso que a espiritualidade traz. Vamos lá, para quem ficou até o final, mensagem no final do seu momento, do seu coração. Já te agradeço. Se não enche, se inscreve, se gostou da leitura. Deixa aí o meu joinha. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos ver a mensagem final, às vezes é uma mensagem bem importante, né, também. Muita da rede, né? Intenção. Quando você quer alguma coisa, com a mente livre de dúvidas, todo o universo conspira para que você realize o seu desejo. Eu tô dizendo para você, o caminho tá aberto. O que você tá esperando? Então coloque aí a sua intenção para fora, meus amigos. Beijos. Até o próximo vídeo.